Vou te apresentar o hospital mais mortal do mundo. Neste hospital, há uma maior possibilidade dos pacientes receberem uma dose fatal de anestesia. Enfermeiros e outros cuidadores não lavam as mãos antes de tratarem os pacientes. E crescimentos de câncer são raramente detectados. Bom, se você fosse um paciente, provavelmente não iria querer entrar nesse hospital. De fato, você gostaria que todos que você conhece fiquem longe dele. No entanto, o hospital de que estou falando está na verdade localizado em sua cidade. Tudo o que eu falei é o que acontece na maioria dos centros médicos do mundo. Para ser mais preciso, acontece das 1 às 4 horas da tarde. E não é apenas a profissão médica que sofre. Quando estudantes na Dinamarca têm que fazer testes nacionais, eles fazem em um computador. Mas tem muito mais estudantes do que computadores, então eles precisam fazer esses testes em momentos diferentes. Quando os pesquisadores analisaram resultados de 4 anos de testes, eles encontraram uma coisa interessante. Os alunos que fizeram o teste de manhã pontuaram mais alto do que aqueles que fizeram o teste à tarde. Para cada hora do dia, você está com um nível de energia diferente. Você já deve ter notado sozinho que às vezes quando chega à tarde você se torna menos produtivo e se sente bem mais cansado. Você não está tão motivado para trabalhar, possui uma maior dificuldade de concentração. Muitas pessoas ao redor do mundo passam exatamente por esse fenômeno todos os dias e tem um nome: a queda da tarde. Há uma razão biológica para que isso aconteça. Veja bem, muitas de nossas funções corporais são controladas pelo nosso ritmo circadiano. Esse ritmo funciona como um relógio interno. Ele controla nossos hormônios, temperatura corporal, pressão arterial e muitas outras funções ao longo do dia. Se você já se perguntou como seu corpo sabe quando é a hora de dormir e quando é a hora de acordar, é por causa desse ciclo. O ritmo circadiano também influencia na nossa atenção e capacidade mental, juntamente com níveis de energia. Nossas habilidades não permanecem as mesmas ao longo do dia. Somos mais inteligentes e mais energéticos durante algumas partes do dia. Por exemplo, durante a noite experimentamos uma queda de energia e estado de alerta, particularmente das 2 horas às 4 horas da manhã. Mas geralmente não notamos essa queda, já que a maioria de nós já está dormindo. No entanto, ao acordar, nossa energia e atenção aumenta constantemente ao longo do dia, até atingir um pico no final da manhã, quando nossa atenção e desempenho é bem melhor. Mas esse pico é seguido por uma queda durante a tarde, que chamamos de queda da tarde. A baixa ocorre aproximadamente 7 horas após acordar, que geralmente é entre 1 a 4 da tarde, para a maioria das pessoas. E por isso que os médicos cometem mais erros durante esse tempo. Por isso que os alunos obtêm notas mais baixas e por isso você se sente tão cansado e desmotivado durante esse tempo. O ritmo de cada pessoa é um pouco diferente, mas a maioria segue o mesmo padrão. Se eu desenhar um gráfico de 24 horas do seu alerta, seria algo parecido com isso. Você pode ver como ele aumenta lentamente depois que você acorda, até atingir um pico no final da manhã. E à tarde ele cai rapidamente. Quando a queda da tarde termina, ele sobe novamente. Então, quando a hora de dormir se aproxima, ele diminui lentamente. Uma grande queda ocorre no meio da noite, que você provavelmente não percebe. E quando você acorda, tudo se repete novamente. A queda da tarde é algo natural, mas existem algumas coisas que fazem piorar. Vamos primeiro dar uma olhada no que pode tornar você mais cansado. Uma das coisas é a falta de sono. Isso não deveria ser uma surpresa para ninguém. Quando você não dorme bastante, sua atenção mental é reduzida, especialmente durante a tarde. Mas se você estiver dormindo bem, o impacto da tarde vai ser bem menor. Eu sei que muitas pessoas tendem a obter mais horas do dia dormindo muito tarde. Elas esperam fazer mais, uma vez que ficam acordadas por bem mais tempo. O que essas pessoas não percebem é que ficam exaustas ao longo do dia. Claro, elas têm mais tempo, porque dormem bem mais tarde, mas elas têm mais dificuldade em se concentrar e, portanto, levam muito mais tempo para realizar certo tipo de trabalho. Da mesma forma, pessoas que dormem o ideal podem ter
um pouco menos de tempo durante o dia, mas elas têm mais energia e funcionam muito melhor como resultado. É necessário obter mais sono de qualidade para um ótimo desempenho físico e mental. Então, durma de 7 a 9 horas por noite. Com o tempo, você nem vai mais precisar de despertador. Seu corpo vai acordar naturalmente em vez de forçado. Outra coisa que pode te deixar cansado à tarde é um grande almoço. Você sabe como seus avós ou até mesmo seus pais o forçam a comer quando você é uma visita. Então você provavelmente conhece esse sentimento de sonolência que vem depois de comer bastante. Você fica lento, não pode se mexer e sente como se vai explodir. A digestão pode consumir muita energia, especialmente em refeições grandes. No entanto, o que pode torná-lo ainda pior são refeições feitas de carboidratos simples, como açúcar. Quando você come carboidratos simples, seu sangue e glicose tendem a aumentar, proporcionando energia temporária. Mas esse pico é seguido por uma diminuição nos níveis de glicose, o que resulta em um desejo irresistível de dormir, que provavelmente você já passou por isso. Portanto, para evitar esse acidente na hora do almoço, evite refeições grandes e pesadas, feitas de carboidratos simples. Em vez disso, escolha porções menores, com uma variedade de diferentes nutrientes, como proteínas, gorduras e fibras. Eu mencionei antes como os alunos que fizeram o teste à tarde pontuaram menos do que aqueles que fizeram o teste pela manhã. E muitas pessoas acreditam que a solução para esse problema seja mover todos os testes para antes do meio-dia. No entanto, os pesquisadores que estudaram aqueles resultados dos testes também descobriram outra coisa. Os alunos que tiveram um intervalo de 20 a 30 minutos antes do teste para comer, brincar e conversar pontuaram bem. De fato, eles foram bem, mesmo que os testes foram realizados à tarde. Hoje em dia, fazer uma pausa é totalmente menosprezado. Isso porque a maioria das pessoas acredita que fazer mais trabalho é garantia de produtividade. No entanto, quando mantemos uma tarefa por muito tempo, eventualmente leva à fadiga mental. Não estamos tão focados, fazemos nosso trabalho bem mais devagar e cometemos mais erros. Tenho certeza que você já percebeu isso. Você está tentando se concentrar no seu trabalho, mas a sua mente apenas consegue ficar vagando e pensando sobre outras coisas. Por isso que as pausas são extremamente importantes, pois elas podem nos ajudar e evitar tudo isso, especialmente quando é feita uma pausa durante a queda da tarde. Então, o que consiste uma pausa adequada? Existem 4 coisas. A primeira é o desapego. No seu intervalo, você não pode ficar pensando em trabalho ou o que estava fazendo. Em vez disso, procure alguma coisa para se entreter psicologicamente e pense em algo que não está relacionado a trabalho. A segunda dica é movimentar-se. Dar um passeio aumentará seus níveis de energia e ocupará sua mente. Portanto, se você tiver a opção, faça caminhadas mais curtas. Caso contrário, uma caminhada mais longa também pode ser uma excelente ideia. Terceira dica: saia para tomar um ar. Você não apenas terá mais exposição ao sol, como também vai se sentir bem mais aliviado. A quarta dica é a companhia. Passar mais tempo com as pessoas que você gosta é uma ótima maneira de recarregar as energias. No entanto, se seu trabalho exige que você lide com pessoas, pode ser melhor gastar esse intervalo sozinho, especialmente se você for mais introvertido. Outra maneira de recarregar as energias é tirar uma soneca. Dormir pode levar a benefícios consideráveis em termos de atenção e desempenho. Uma soneca de apenas 5 minutos não tem efeito, mas é comprovado que uma soneca de 10 a 20 minutos aumenta o alerta mental por até 3 horas. Muitas pessoas que tendem a cochilar fazem um grande erro e acabam se sentindo ainda piores depois. Isso porque quando uma soneca é maior que 20 minutos, nosso cérebro começa a se aprofundar nos estágios do sono. Se isso acontecer, você experimentará algo chamado inércia do sono. Você conhece esse sentimento de manhã, quando você acorda e se sente desorientado e lento. Isso é a inércia do sono. E se você cochilar por muito tempo, você vai se sentir assim. Mas eu entendo que nem todo mundo tem a opção de tirar uma soneca ou dar uma pausa, já que a maioria dos trabalhos não proporciona isso. Uma coisa que acho interessante também no trabalho são pessoas que vão ao banheiro para simplesmente descansar
ou se entreter um pouco. Isso às vezes pode ajudar bastante, galera. Bom, espero que agora você tenha uma ideia melhor sobre o que é a queda da tarde e não fique tão cansado. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.